Fala pessoal, muito bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Bom, hoje eu tô aqui para tentar trazer um vídeo mais curtinho, só sobre, como se fosse um vídeo devocional, tá? Sobre um texto que eu tava lendo, e esse texto tá em Levítico 6:12. O fogo sempre ficará aceso sobre o altar, não deve ser apagado. Toda manhã o sacerdote acrescentará lenha, arrumará o holocausto sobre o fogo e queimará sobre ele a gordura das ofertas. E, bom, com a leitura desse texto hoje, eu me perguntei como estava andando a minha vida espiritual. E eu trago essa mesma pergunta para vocês. Como está a vida espiritual de vocês? Como está essa questão do seu relacionamento com Deus? Você está se sentindo apagado? Você está se sentindo frio espiritualmente? Ou você está ardendo? Você está queimando em chamas por Ele, buscando cada vez mais onde está o seu prazer? O seu prazer está ali em se relacionar com Deus? O que você está sentindo? Às vezes, né, pô, o mundo é todo muito acelerado. É trabalho, é estudo, é família, são contas e contas chegando e a gente acaba se esquecendo da nossa vida espiritual, a gente acaba esfriando, a gente acaba se afastando de Deus, a gente acaba deixando de se relacionar com Ele como a gente devia estar se relacionando, né? E eu trago essa pergunta para vocês. Vocês têm tido tempo, têm tirado um tempo para parar e refletir sobre isso e se perguntar como anda a vida espiritual de vocês? Como vocês estão se relacionando com Deus ultimamente? Porque, sabe, isso é muito importante. Quando a gente lê aqui, o fogo sempre ficará aceso sobre o altar, não deve ser apagado. Ele não está dizendo aqui que a brasa deverá ser acesa, deverá permanecer acesa. Ele não está falando sobre brasa, ele não está falando sobre uma pequena chama, ele está falando sobre o fogo que queima no altar, o fogo que consome. O fogo que consome é aquele fogo forte, aquela chama alta, aquele fogo capaz de se alastrar e incendiar o coração de outros, incendiar o coração do próximo. É aquela chama que é capaz de, sabe, transportar a experiência que você teve com o Espírito Santo para outras pessoas por meio do seu testemunho, por meio do que você já passou na sua vida, por meio das suas experiências, por meio da sua fala. Quando você queima por Deus, você quer falar sobre Ele, você quer falar sobre a palavra, você quer falar sobre a Bíblia, você quer contar suas experiências, você está sempre ali pensando em falar sobre Ele, tudo na sua vida se baseia sobre Ele. Quando você vai contar alguma coisa, você sempre arruma um jeito de colocar Deus no meio daquilo, seja com qual pessoa for. É isso que Ele quer. Ele não quer a gente frio, Ele não quer nada disso, Ele quer a gente ardendo em chamas por Ele. Toda manhã o sacerdote acrescentará lenha. O que é acrescentar lenha? Toda manhã o sacerdote acrescentará lenha. Primeiro, toda manhã. Isso já leva a gente a entender que é uma tarefa diária. É uma obrigação diária nossa que a gente leve lenha para essa fogueira, para essa chama, para alimentar. É a nossa obrigação a gente se colocar diante de Deus para adorar Ele, para orar, para a gente se relacionar, para a gente levar as nossas petições e os nossos agradecimentos, para a gente levar as nossas angústias, os nossos medos, para comemorar as nossas conquistas, as nossas vitórias. Então é nosso trabalho chegar até Ele, todo dia. É nosso trabalho a gente separar um tempo devocional, a gente separar um tempo ali para estar se relacionando mais intimamente com Ele, lendo a palavra, fazendo um jejum, fazendo uma oração, intercedendo porque a gente sente que a gente tem que interceder por amigo, família, por trabalho, comunidade. Então é um trabalho nosso, a gente não pode delegar a nossa vida, sabe, a ficar vendo só vídeo no YouTube falando sobre um pastor falando sobre Deus ou uma pessoa contando testemunho. A gente tem também que levar as pessoas, exortar as pessoas a fazer as coisas, a se relacionar com Deus. A gente tem também o papel de levar o nosso testemunho, não só ficar ouvindo o testemunho dos outros na internet. A gente tem o papel de levar o nosso conhecimento, a nossa experiência, e não só ficar recebendo e absorvendo o conhecimento e experiência dos outros. Então é nosso papel, a gente tá ali, sabe? Você separar um dia que seja um horário que seja mais tranquilo no seu dia para você estar se relacionando com Deus. É seu trabalho você separar
um horário em que você consiga fechar a porta do teu quarto, ficar quieto, sossegado, em silêncio ali, conversando com ele, lendo a palavra, seja pelo celular, seja com a Bíblia física, sabe? Não sei quais são as suas possibilidades, não sei quais são os seus percalços, mas é seu trabalho, não adianta você delegar e sempre as coisas pro outro. Ah, é fulano, ora por mim, ah, faz não sei o que por mim. Ah, eu gosto de ouvir ciclano porque tem muito testemunho. E você não vai gerar o seu? Você não vai transmitir nada, você não vai acrescentar em nada pro reino, vai ficar só absorvendo, só sendo um sanguessuga do mundo, absorvendo um monte de coisa e não produzindo nada. Então, a gente tem esse trabalho de acrescentar além, a gente tem que ter esse trabalho de, eu até anotei aqui, de ter um relacionamento com o Senhor. Cara, oração simples, leitura de um versículo que você possa, você, sabe, fazer a meditação sobre aquilo ali, colocar a lenha no altar é a sua obrigação. Você tem que estar ali alimentando, sabe, a obrigação aliás, a obrigação não, o que Deus tinha que fazer, Ele fez por meio de Jesus, Ele fez por meio do Senhor. Ele sacrificou o próprio Filho para que a chama do Espírito Santo pudesse habitar em nós hoje, para que a gente pudesse voltar a ter comunhão com Ele, comunicação com Ele, sem depender de sacerdote, sem depender de ninguém. Hoje todo mundo pode ter o seu próprio relacionamento com Deus sem depender de nada. Nós somos os sacerdotes de nós mesmos, nós temos o nosso altar, nós temos diversas ferramentas para estar em comunhão, para estar conversando com outras pessoas, encontros físicos, encontros online, não sei. E a gente dedica tempo a tanta coisa, não dedica tempo a isso. Então, sabe, reflete um pouco sobre isso. Arrumará o holocausto sob o fogo e queimará sobre ele a gordura das ofertas. Arrumará o holocausto sob o fogo é você justamente arrumar, organizar o seu dia. Se você não tem a disponibilidade de ter horas e horas para fazer isso, que você separe pelo menos alguns minutos, organize o seu dia de modo que, sei lá, se você não pode ter uma hora, que você se organize para que você, uma hora seguida, você não puder ter uma hora seguida, que você possa organizar o seu dia e divide 2 tempos de 30 minutos, 3 tempos de 20 minutos, eu não sei. É coisa que você desperdiça no seu celular, rolando feed, rolando reels, ou, sabe, TikTok, essas coisas. Então, sabe, tira essas coisas que não estão te acrescentando, né, efetivamente nada e começa a colocar isso, começa a organizar o seu tempo para você poder se dedicar a isso. O fogo queimará sobre ele a gordura das ofertas. O que isso quer dizer, né, em relação à nossa vida espiritual? A gordura das ofertas. Naquela época, na época em que o texto foi escrito, a gordura das ofertas era considerada algo extremamente nobre, tá? Era algo como se fosse a parte mais nobre. Então, a gordura é o quê? A gordura é aquilo que dá o sabor. A gordura é aquilo que dá o prazer. Então, quando você traz isso para o mundo espiritual, a gordura, o que deve ser sacrificada, que deve ser queimada no altar, é tudo que te traz um prazer na sua vida, mas que está ali, sabe, às vezes consumindo o seu tempo. Então, às vezes você chega de um dia, né, exaustivo de trabalho e tal, e você, agora eu vou ficar aqui um tempinho rolando as páginas aqui, sei lá, no Facebook, Instagram, não sei, para distrair um pouco da minha mente porque eu mereço isso, e aquilo se torna um momento de prazer, ou eu vou comer alguma coisa aqui e tal, e você, para a pessoa que tem compulsão por comer, eu não sei. Você tem que começar a refletir exatamente sobre isso, sobre quais são os prazeres que têm consumido o seu tempo de relacionamento, que você poderia estar se relacionando com Deus. Quais são esses prazeres? Qual é a gordura? O que tem feito você sentir extremo prazer e que esse prazer tem roubado o seu tempo com Deus, tem roubado o seu tempo de relacionamento, o seu tempo de oração, o seu tempo de jejum? Não sei. A gente às vezes pode ser, sabe, para quem é um workaholic, digamos assim, pode ser um trabalho, você está muito preso a coisas materiais, está muito preso a coisas desse mundo, a dinheiro, e você quer aquilo, e você quer bem material, e você quer conquistar aquilo, e você corre atrás daquilo, e você despende tempo com aquilo, e aquilo está roubando seu tempo de Deus. Pode ser um relacionamento.
Pode ser um relacionamento que é extremamente prazeroso, com uma namorada, com, não sei, que está te trazendo um prazer extremo, mas está roubando o seu tempo com Deus. Está roubando o tempo que você devia estar se relacionando ali e ainda está te fazendo cair em pecado. Pode ser jogo, pode ser vício em jogos. Às vezes você passa horas e horas no computador ou no videogame jogando. Aquilo ali te distrai, aquilo ali vira uma rota de fuga da realidade para sua mente, aquilo alivia sua mente naquele momento, mas logo depois, quando você desliga o computador, quando você desliga o videogame, volta tudo. Aquele vazio, aquela sensação de inutilidade, aquela sensação de você não ter lugar no mundo, de você não ter função. Então, de repente, ele está te roubando isso. Pode ser, não sei, às vezes até uma coisa que era para ser boa, exercício físico. De repente você está tão focado, está tão disciplinado. Vamos supor que fosse uma rotina de mudança de vida. Eu quero mudar de vida. E você vai e você se disciplina para estudar, para treinar. Você se disciplina no seu trabalho, você trabalha pra caramba, você estuda pra caramba. Você fica super preocupado com a sua dieta, com o seu treino, faz tudo. Mas e aí? E o tempo com Deus? Você está querendo crescer, mas você está fundado aonde? Onde está a tua base? Então aquela sua meta ali, essa sua rotina de treino, de estudo, de trabalho, vira algo tão... Sabe, você fica tão aficionado com aquilo, você sente um prazer tão grande porque você acha que você está indo atrás daquilo e que aquilo vai mudar a sua vida, que você acaba negligenciando completamente seu tempo com Deus. Você acaba negligenciando completamente o tempo do seu relacionamento com Ele. Então eu não sei o que te leva. O que eu posso dizer é que o fogo de Deus, se você entregar sobre o altar esses prazeres da vida, esses prazeres que são todos momentâneos, se você colocar tudo isso que te dá prazer nesse altar, para que o fogo do Espírito queime e consuma aquilo, eu te garanto que o prazer vai ser muito, mas muito maior quando você encontrar ou reencontrar Jesus nas palavras dele. Quando você se reencontrar com Deus nas palavras dele, na leitura, no jejum, na oração, eu te garanto que o prazer disso é muito maior do que qualquer prazer que você possa acreditar que você tenha. Qualquer desses prazeres que você pode colocar no altar e que serão queimados, não vai chegar aos pés do prazer que o Pai pode te trazer no relacionamento com Ele, na leitura da palavra, no jejum, nas revelações que Ele tem para a tua vida. Isso eu posso te garantir. Esse é o vídeo de hoje. Eu até esperei que fosse um pouco mais curto, mas é o que Deus me pediu para falar, é a mensagem que Ele pediu para que eu trouxesse aqui para vocês. E, bom, é isso. Se vocês puderem, deixem um like, algum comentário sobre as experiências que vocês têm passado. Se puderem compartilhar, compartilhem esse vídeo e até a próxima. Valeu!